Bom dia a todos, a todas. Muito bom dia a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Esse encontro, para nós, é muito simbólico, muito significativo, porque a Viva e Deixe Viver, completando 23 anos e atendendo mais de 2.700.000 pessoas, grande parte desse número são crianças, e quando a gente faz recortes, né, a gente percebe que a Viva impacta uma média, né, ou impactava antes da pandemia, agora nós estamos revendo todos os nossos conceitos, mais de 60.000 crianças que estão ligadas à primeira infância. A gente sabe que a primeira infância, bem cuidada, a gente tem um futuro brilhante, porque é na primeira infância que se retém todo o conteúdo, toda a informação, né? Se a criança, nesse momento, tem atenção, com certeza ela vai ser um adulto que vai também acolher o outro. A gente diz isso porque nas nossas andanças, né, os nossos voluntários muitas vezes traziam informações para a gente no seguinte sentido: é tão engraçado quando eu ofereço uma contação de história para um bebê e a mãe vira e faz assim, mas ele é muito pequeno, mas ele não entende nada. Será que ele entende? Então, com o acolhimento do nosso contador de escola, vamos testar, vamos experimentar. E quando você abre o livro, os olhos arregalam, a criança se movimenta e tudo fica muito mais fácil. Eu até quero abrir com um caos dentro do Hospital Menino Jesus. Nós estávamos fazendo um trabalho e eu entrei num quarto e eu só tinha 2 dedoches no meu bolso. E eu ofereci a contação de história e veio essa retórica. Eu olhei para a mãe e fiz assim, ela estava segurando ele de frente, né? Eu fiz assim, mas deixa eu contar a história para ele. Ela falou, conta se você quiser. As minhas ele não entende nada. Eu falei, então tá bom. Eu comecei a contar a história, enfiei a mão no bolso, peguei os dedoches e fiquei brincando. A atenção, ele balançava, ele sorria. Nisso entrou a enfermeira e ficou de boca aberta, né? A mãe não percebeu, a enfermeira falou, continua, continua, porque o problema dele é a respiração e você está fazendo ele se chacoalhar, ele respirar melhor. Ou seja, então aquele momento serviu para a mãe para mostrar o quanto a contação de história pode, de fato, mudar, né, o âmbito. Eu saí de lá, deixei de presente para a mãe os 2 dedoches. Eu falei, continue contando história, porque ele entende sim. Então, é isso que a gente está propondo. Esse encontro de hoje, a gente vai falar muito sobre, trocar ideias sobre a primeira infância, né? Antes da primeira infância. Como é que se pode, de fato, ter a dedicação de contar a história a partir do momento que deu positivo. Deu positivo, a criança já está lá dentro, né? Dentro do grande ninho mãe. E para esse encontro, eu tenho uma grata satisfação de trazer aqui para essa fala uma pessoa que nos conheceu também, através da prima, a Priscila Castelo Branco, uma grande querida contadora de histórias em Brasília. A gente acabou se conhecendo, foi se envolvendo e ela acabou virando praticamente uma madrinha da Viva e Deixe Viver, né, apoiando de fato as nossas ações. O papo de hoje é Emoções de Contar Histórias do Ventre à Primeira Infância. Alexandra Richter, eu quero muito agradecer a sua presença, e aqui a gente vai trocar um pouquinho essas ideias sobre esse mundo tão fantástico que é o mundo das crianças, o mundo da maternidade. Eu gostaria que você fizesse uma abertura, e eu sei que você é mãe do coração, né? E como é que é, de fato, essa construção do desejo de ser mãe e, de repente, acarinhar pelo coração uma menina muito linda. Bom dia. Valdir, querido, obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Parabéns, mamães aqui presentes.
Eu sou Alexandra Richter, mãe de Maria Gabriela. Minha filha é minha luz. Nosso encontro, eu acho que já foi programado há muitas vidas, né? Eu sou mãe adotiva e de adoção tardia. Então, quando o Valdir fala leitura do ventre à primeira infância, o meu ventre foi na alma. Minha gravidez foi toda na alma, mas eu não deixei de sonhar e pensar em todas essas etapas que o Valdir mencionou aqui. Então, é muito importante que, assim, as histórias começam assim, era uma vez, né? Então, a minha história, a construção da minha história com a minha filha, com a família que eu formei, ela começa no era uma vez, mas esse era já existia antes, né? Então, quando acontece o encontro, ele já estava programado, né? Quando a gente marca um encontro com alguém, a gente combina e marca e se encontra. Então, na verdade, ele já estava programado pelos anjos, e enfim, independente da fé de cada um. Não vou entrar nem nesse quesito de religião. Então, quando eu me tornei mãe, a nossa história ela foi sendo construída através dessas 3 vidas. Eu, Ronaldo e Gabi, a gente começou uma nova história, e a partir daquele momento, todas essas contações, histórias que Valdir fala muito, dessa importância dessa construção de juntar o imaginário com o real. E, através dessa fusão, a gente canalizar para um caminho que é um caminho único, e em qualquer formação familiar, seja barriga de aluguel, seja doação de óvulo, doação de espermatozoide, congelamento, fertilização, 2 pais, 2 mães, não importa. O caminho que essa história vai trilhar e vai ter um bom final é o amor. Sempre é o amor. Então, foi muito interessante porque as demandas surgiam através da Gabi, das histórias que ela queria ouvir, né? E ela criava também, né? Gabi ela era a contadora de história da casa. É engraçado porque todo mundo fala, né, que os pais têm que estimular também, né? Mas como aqui em casa eu valorizo muito a diversidade e a diferença, eu sempre falei para a Gabi, falei, olha, seja diferente, não vai ser igual a ninguém, não. Sabe aquela conversa que fala, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. E eu sempre falei, minha filha, seja diferente, seja sempre a diferença. Então, até nessa questão, aqui em casa foi assim, porque Gabi era a contadora de histórias. Ela ficava no quartinho dela, criando histórias, talvez contando também para se conectar, né? E para a gente construir junto essa família linda. Então, ela ficava falando sozinha e ela mesma animava as histórias dela, e ela desenhava os bonecos, e ela cantava muito, e às vezes eu passava assim e ouvia ela contando as histórias. Então, é muito lindo isso, e a gente tem que permitir que todos os caminhos sejam aceitos, né? A gente pode contar, o filho também pode contar a história, interagir, e eu pensei muito, por conta também dessa questão de diversidade racial, né? Eu sou uma mulher branca, loura, de olho azul, minha filha é preta, meu marido branco, aqui em casa é tudo misturado. Pensei na importância dos pais, hoje, pais brancos também, lerem para os seus filhos histórias de autores negros, né? O Emicida, por exemplo, tem vários livros infantis. A própria Djamila, ela está sempre dando dicas, isso também é importante. Tudo isso faz com que a criança se torne esse ser humano que o Valdir falou, né? Com empatia, porque ele falou, nossa, como é que o bebê reagiu tão bem desde pequeno, né, a isso, e isso tudo vai construindo um ser humano bacana que é muito necessário nos dias de hoje. A gente está precisando disso, né? De pessoas preenchidas, né? A gente está precisando de estofo. Eu acho que você coloca com grande clareza, né, essa era que nós estamos vivendo, né, da aceitação, da diversidade,
do menos preconceito, mas também a gente vive o contraponto disso, né? Pessoas ainda com uma visão completamente pequena, distorcida, eu diria que até dentro de um processo patológico, porque Uhum. não aceitar o outro é não aceitar o mundo, né? Quer dizer, e mais do que nunca, eu acho que a pandemia também trouxe para nós um olhar, uma lente macro gigantesca, né? No quanto a gente tem que acolher as crianças. Eu fico imaginando os pais que trabalhavam nos seus escritórios e hoje trabalham em casa e, de repente, tem que dividir o tempo com seus filhos, né? A violência, né, aparece, a gente tem visto situações tão... Né, como é que um adulto pode, de uma certa forma, destruir uma criança, né? Destruir um sonho, o futuro? Eu acho que a gente, de fato, eu sempre penso, né, no poder da comunicação. O que é se comunicar com a criança, né? É, recentemente a gente tem feito aí os cursos do Jogo Eu Conto e a gente vê o quanto é difícil um adulto soltar a sua criança, liberar a sua criança, né? Então, falar de imaginação, de criatividade, né? Você que é atriz, né? Como é que a gente trabalha com isso dentro desse composto? Como é que a gente estimula os pais, de fato, a abrir esse espaço? E eu até coloco que a Viva fez algumas pesquisas, a gente está até revendo isso, mas 75% dos pais, nos dois hospitais que nós realizamos essa pesquisa, mostra que os pais não sabiam que seus filhos gostavam de contação de história, de brincar, né? Quer dizer, não tem tempo, nunca prestou atenção, né? Então, a criança cresce muitas vezes sem esse elo tão importante que no passado, né? Como é que, pela sua veia artística, né? O que é de fato a imaginação e a criatividade? Olha, eu acho que, voltando um pouquinho na sua fala, quando você falou que alguns pais hoje não estão sabendo lidar, né, com a presença da criança e como interagir, né, como eu vou brincar, e tá difícil mesmo. Mas aí eu volto até para uma filosofia mais oriental. Presente. Oi, Começa de novo, que acho que deu uma travadinha. Naldo? Oi, Valdir? Estou te ouvindo. Tá, onde eu parei? Que tinha dado uma travada. Pode começar de novo, porque foi logo no início. Então, voltando à sua fala, né, na qual você falou assim que alguns pais não estão sabendo lidar com essa interatividade com o filho em casa, e eu tenho que brincar, eu tenho que ser recreadora, eu tenho que contar a história, eu tenho que fazer o dever, mas o que eu acho é que em algum momento a gente não aprendeu, né? E isso também ajuda muito no processo criativo, que as pessoas acham que criar é a gente sair e santo baixa, não é isso não. Criar é começar vivendo o momento presente. Isso tem um pouco da filosofia oriental também, nas religiões orientais, no budismo, é viver o momento presente, estar presente. Então, quando você consegue viver esse momento, estar presente, você vai conseguir estar presente, dar atenção para o seu filho. Que história você quer ouvir? Vamos brincar de massinha? Vamos fazer o que agora? Porque a verdade é que os pais não têm paciência mais para fazer isso. As pessoas não têm. Tem gente que está se sentindo culpado porque está de saco cheio na pandemia de ter que fazer dever, estudar, ler história, assistir filme com a criança, porque não estava acostumado, ficava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa, tinha aquele pouquinho de tempo com o filho, e no final de semana. Isso quando não tem babá folguista, folguista da folguista, folguista da folguista. Então, é importante estar no momento presente, porque quando a gente está presente, a gente consegue deixar fluir. O que é a imaginação? O que é a criatividade? É a gente deixar fluir, deixar todo e qualquer pensamento, qualquer manifestação de alegria, de criatividade, seja cantar, seja dançar, seja correr no parque, jogar bola, fazer um piquenique imaginário na varanda, tudo isso faz parte do imaginário. Porque as pessoas acham que a criatividade ela vem só para a gente criar grandes personagens, né, grandes histórias. Às vezes ele vem numa brincadeira de fazer papinha com a terra no quintal. Então, é dar valor ao simples e estar presente. Eu acho que
Porque principalmente para os pais que têm dificuldade. Fazer um exercício de quase que no ponto zero. A partir de agora, eu vou... e começar pelo simples mesmo. Vamos sentar no chão e vamos criar uma história, vamos desenhar. O que você quer fazer? Perguntar para a criança. Porque, às vezes, também, os pais acham que se comprar um videogame, o brinquedo mais caro, que tem a pistola, que é a televisão smart de não sei quantas mil polegadas, isso vai fazer com que a criança desperte a sua inteligência, vai aprender robótica. Às vezes é no simples. Tanto que nós aqui, que eu acho que a maior parte aqui tem mais de 40, as nossas lembranças de infância eram lembranças de brincadeira de rua. Exatamente, esse é o grande fator. Você colocou uma coisa tão clara que me reportou a uma série que foi feita pelo Maria Farinha, uma produtora, mas com apoio, né, com toda a pesquisa da Alana, que é uma organização ligada à defesa da criança em frente à comunicação, frente a essas tecnologias. Quer dizer, é voltar ao simples. Como é que eu trabalho a coisa simples da criança? E eles têm um documentário que é o Criança, a Alma do Negócio, que vai muito na veia do quanto a publicidade, de uma certa forma, cria desejos onde não existe, né? Porque criança não precisa da sandalinha mais moderna, do videogame mais... E nesse documentário você vê claramente que os pais, muitas vezes, com essa culpa, né? Eu trabalho, não estou presente, não dou isso, então eu dou presente, eu vou dando presente. E tem uma fala tão interessante que mostra dois irmãos, né? Eles estão dentro do quarto deles e a entrevistadora pergunta: quantos brinquedos vocês têm? Então ele abre portas e portas de armário, brinquedos e caixas de jogos. Ela fala: nossa, que maravilha, né? Mas qual que você gosta mais? Aí ele pega um bonequinho simples e fala: esse aqui é o que eu gosto mais. Né? Então, a gente vê muito dessa relação do entupir a criança com... E muitas vezes entope, mas não brinca junto, que é o que a gente percebe muitas vezes quando você delega o bebê. Hoje é uma tecnologia, um celular, e você já põe, ele fica quietinho, né? Então, essa é a sensação que a gente tem, que a gente está delegando, né? A babá eletrônica, os brinquedos, e não dando atenção, né? Nós temos no curso uma das nossas colaboradoras, né, tem a Amy Pinkler, que coloca exatamente, né, quando você pega o seu bebê e conversa com ele, e olho no olho, e você... Esse sentimento, né, muitas vezes não utilizar a fala infantilizada, mas utilizar a sua fala, né, para que a criança já comece a perceber a articulação, o rosto, o sorriso, né? E isso é uma formação muito interessante que, no decorrer da caminhada, do crescimento, isso vai sendo esquecido, né? Vai sendo abolido do processo, né? E não é à toa que depois a gente fica adultos com uma dificuldade muito grande de estimular a criatividade, a imaginação. E uma outra questão também é que essa geração dos jovens, hoje eles não sabem lidar com a frustração. Além da questão imediatista que a internet proporciona, qualquer informação vem em segundos, eles não têm paciência de ler um texto de 2 páginas. Tanto que os jovens de hoje, eles não leem. Eles não leem, eles não conseguem ler. E também essa questão que você falou, entope a criança de brinquedo, de eletrônico também, e vai conquistando, porque os jogos, eles, claro que estimula de um lado, estimula a inteligência, estimula um monte de coisa, isso é fato, mas tem que ser dosado, tem que ser equilibrado. Porque no jogo, no game, tem que passar de fase e ganhando, né? Ou matando. E aí o que acontece é que a vida não é assim. A vida não é assim. A vida oferece obstáculos, barreiras, dificuldades que a gente tem que enfrentar, mas não é videogame. Você não enfrenta atirando, matando, você enfrenta assimilando, aceitando, com resiliência, com entendimento, com sabedoria, com amor, com afeto, com várias questões, sentimentos que você pode
usar como instrumento para vencer um obstáculo. Então, por exemplo, quando a Gabi chegou, o quartinho dela, todo mundo achava que ia ter 300 mil Barbies, muitas coisas. Não, tinham pouquíssimos brinquedos. A mesinha dela com os livrinhos, ela adorava pintar, desenhar, e aos poucos a gente decidiu que ela ia conquistando os brinquedos, que ela ia descobrindo esse mundo, esse universo de ter, porque tem isso também, né, Valdir? Por que a gente está falando disso agora? A gente está falando da grande diferença entre criar um filho com conceitos de ser ou de ter. Exatamente. Essa é a grande preocupação, né? É incrível. Também vi uma pesquisa onde mostrava famílias e seus produtos, né? Então, assim, é muito interessante. Você pegava uma família média americana, ela tinha 10.500 produtos dentro de casa. Aí você ia para uma família na Índia, ela tinha meia dúzia de coisas, e os brinquedos das crianças era o gravetinho, pedacinho de tecido de pano, quer dizer, a imaginação está presente nesse processo, né? Então é muito importante, e acho que 2001, Ano Internacional do Voluntário, também falou-se muito, suscitou-se muito sobre essa necessidade do ter e do ser, né? Porque o planeta já não aguenta mais só ter, né? Uhum. E você vai criando depois pequenos tiranos, né? Porque se ele não tem, ele vai brigar, ele vai fazer escândalo, ele vai te colocar em situações constrangedoras, né? Sim, e que tipo de jovem vai ser criado para essa sociedade? Os mesmos que estão na balada clandestina. Os mesmos que estão na balada clandestina, os mesmos que estão comprando faca e facões e matando, quer dizer, no fundo a gente vai criando um desequilíbrio mental, né? E a sociedade está assim, tanto é que a Viva começa a olhar, né? A humanização da saúde não é só na saúde, é na sociedade, por isso que a gente muda um pouquinho também esse conceito, né? Se a gente não humaniza a sociedade, a gente não vai conseguir humanizar nada. Eu quero só fazer uma colocação, né, dizendo que nesse nosso encontro, no dia de hoje, Dia das Mães, feliz Dia das Mães, a gente está abrindo espaço para abrir e falar sobre o nosso curso, né? Estamos abrindo um curso muito interessante, leitura do ventre à primeira infância. Como eu falei, a Alexandra está colaborando com a gente nesse processo. A Dulce Rangel está aqui, ela está com dificuldade, acho que na conexão. Testando. Opa! Opa! Terceiro lugar que eu estou tentando. Desculpa. Bom, a gente consegue ouvir sua voz. Agora vocês vão cansar de mim. Então, a Dulce, a gente já conversou, já trocou ideia, a Xanda já conhece a Dulce, já trocamos muitas figurinhas nessa caminhada, e esse curso, ele também ganhou uma força maior, porque há alguns anos a gente acabou conhecendo a Dulce de uma forma tão feliz, e, sabe, tão produtiva, que nesse encontro a Dulce queria saber exatamente quem era Vive e Deixe Viver. Eu lembro que a gente ainda estava na casinha lá em Perdizes, né, a nossa história, e a Dulce foi nos conhecer. A Dulce é autora de livros infantos juvenis, escreve maravilhosamente bem, e para escrever, né, a imaginação, a criatividade, tudo isso faz parte desse ponto. E mais do que nunca, a pesquisa, porque ela tem um cuidado extraordinário em escrever sob a ótica da pesquisa, né? Com quem eu estou falando, para quem eu estou falando, qual é o impacto que eu vou fazer na vida desse leitor. E eu posso dizer para vocês que a gente tem várias obras dela, mas uma que nos encantou demais foi o Eu, a Célula, né? Foi um encontro muito feliz entre uma contadora de história e o Cris, que estava hospitalizado, e a Dulce, que estava no quarto observando, né? Que é um fator de observação. Então, a contadora entra, oferece história, o Cris não quer, agradece e fala, tia, minhas células não estão se falando, numa próxima. E a Dulce veio atrás da gente, quis saber quem era, e, para nossa felicidade, ela nos entregou de presente a coleção Eu, a Célula. E eu vou pedir para soltar o primeiro vídeo que vai fazer parte desse curso, e depois a gente faz
uma troca de conversa aqui entre a Dulce e a Alexandra. Pode soltar para a gente o vídeo? Olá, sou a Alexandra e hoje vou apresentar uma personagem muito importante. E ela é tão importante que te acompanha o tempo todo. Aí, com você, junto de você, em você, dentro de você. É verdade? Ela está com você agora. Não acredita? Você não está acreditando? Se não estiver, faz um não assim, olha, com o dedinho. Pois é, mas ela está aqui, no meu dedo, nas minhas unhas, na minha mão, no meu braço, nos meus cabelos. Ela está no meu corpo inteirinho, afinal, ela faz parte de mim. Mas eu não vou falar muito não, porque muita coisa ela mesma que irá contar e mostrar. Ela é meio tímida, porque ela não está muito acostumada a ser vista, então ela vai aparecer bem aos poucos. Mas eu já vou dar uma forcinha para ela. Vem, pode vir. As crianças querem te conhecer. Eu, a célula. Um dia eu nasci e já querendo crescer, logo me dividi. Das 2 que fiquei, logo em 4 me transformei. E assim eu fui indo e sempre me dividindo até formar você. Olá, quero me apresentar. Sou uma célula e sobre sua vida quero contar. Junto com outras milhares, formo o seu corpo. Estou em seu coração, na sua pele, nos seus olhos, no seu sangue, ossos e pulmão. Quando você cresce, me multiplico e com muita rapidez me esforço para acompanhar você. Se a sua pele resseca e logo descasca, uma nova pele correndo faço. Tenho sempre muito trabalho, mas não reclamo não. Sabe por quê? Porque gosto de ver você nascer, crescer e viver perfeito e feliz como tudo deve ser. Se emocionar. Então, essa é a caminhada, né, da criatividade, de tudo aquilo que a gente, de fato, acredita. Dulce, já que Só um você... detalhe, só um detalhe, Valdir. Nem ela nem a Alexandra tinham visto. Por isso que eu estou falando, eu estou emocionada. É surpresa do Dia das Mães, querido. Que delícia, obrigada. Valdir, gente, que incrível! Eu estou toda arrepiada. Ficou lindo, né, gente? Ai, gente, ficou maravilhoso. Eu já queria ver todos, já estava prontinha aqui para assistir. Que incrível! Esse é o nosso presente, né? E como vocês veem, a Dulce, toda a equipe da Viva, né? Nós temos tantas pessoas que participaram da realização. Dulce, você quer falar um pouquinho sobre a criação? A criação? Não, a única coisa assim, que eu posso falar, Valdir, estou ainda meio abalada aqui. Vocês também são tristes. Eu não sabia nem que eu ia participar da reunião, achei que ia só assistir. Levei um susto quando apareceu o vídeo. A ideia era essa, viu, Dulce? A surpresa no susto. Mas, olha, eu sou hipersensível. Acho que a Alexandra também. A gente vai ter um treco. Não, o que eu gostaria de falar, Valdir, assim, o que me motivou a fazer, que acho que isso é uma coisa assim, interessante até para os contadores saberem, é que o que me chamava a atenção no tempo de internação é que é sempre assim, a criança fica estática, como se fosse, ela não fizesse parte daquilo. Quer dizer, tem os médicos, tem os remédios, tem a presença da família, que é fundamental. Então, assim, eu observava isso, e a criança era como um ser assim, que tinha que ser, ela ficava alheia àquilo, como se ela não fizesse parte. E isso me mexeu demais comigo, tanto que no dia que os contadores visitaram o Cristo,
eu já estava fazendo com o Christian um trabalho dele conversar com o próprio corpo, que eu achava assim que era impensável ele ficar um caso gravíssimo, que era o dele, um caso assim que teve uma série de até hoje, o doutor Vicente, essa semana conversou comigo, ele falou, não tinha 10% de chance. E isso é um dado que eu simplesmente eu falei, não quero saber se tem 5, 1, não importa, o que eu posso fazer. Eu, o Gui, meu marido, os médicos da sua parte, os enfermeiros a deles, os remédios que fizeram a deles também, mas aí eu passei para o Christian, para o meu filho, o trabalho dele conversar com o corpo, ele reorganizar as células de uma forma que eu acreditei na hora, intuitivamente, que cabia ele fazer. E isso eu vi assim, aí daí eu pensei, puxa, aí que eu parei de mandar livros, textos para as editoras e decidi que, porque eu vi uma carência de alguma coisa voltada para a criança no conhecimento do próprio corpo dela, que foi fundamental para o Christian. Então, assim, a coleção, ela representa o que eu vivi em loco e que funcionou. É isso mesmo, né? E acho que a gente tem como a função do contador de histórias levar esse conteúdo, né? Levar essa importância. E eu fico, às vezes, desesperado quando eu vejo isso que você falou, Dulce. O diálogo, muitas vezes, é feito do médico para com o pai e a criança está ali tentando entender o que vai acontecer com ela e, muitas vezes, ela fica no vácuo, né? Então, ainda bem que nesses últimos anos as coisas têm sido alteradas, né? Eu acho que é uma consequência quando a gente vê uma escola de enfermagem da USP, quando a gente vê universidades se aproximando, quando a gente vê profissionais da saúde se interessando pela temática da contação de história. Eu acho que isso, né, é de fato falar com quem está vivendo aquilo, né? E é tão importante essa troca de informação. Então, a gente só tem a agradecer. Olha, isso aqui foi o Tira-Gosto, né, o primeiro da série de 10. Eles vão entrar aos poucos. Nós vamos colocar não só no conteúdo do curso, né, mas também vai estar disponível no Bisbilhoteca Viva, que é o nosso espaço, né, de conteúdo, onde a gente, de uma certa forma, tenta levar a criança para dentro da tecnologia, mas com conteúdo saudável, com informação que a criança e os pais possam vivenciar juntos, né? Isso é muito importante. Eu vou agora, como a gente tem algumas perguntas, eu vou abrir para Porto Alegre. Ide, você tinha uma pergunta, você quer fazer? Aí, Johnny está aí? Então, vamos passar para... Aqui eu não tenho nome, mas veio uma de São Paulo, né? Muita gente reconhece a importância de ler para as crianças. Então, por que a dificuldade desse hábito, né? Tanto faz. Pode ser a Dulce e a Xanda podem responder. Xanda, quer? Começar, Dulce? Olha, eu acho que o hábito, no caso, a pergunta é bem específica para o hábito da leitura, é isso? Isso, exatamente. Eu acho que, assim, os seus pais não leem, dificilmente a criança vai ler. E é uma coisa interessante, assim, que as pessoas às vezes falam, puxa, mas por que o seu filho lê e o meu não? É simples, eu nunca larguei um livro. E eu sempre comprei muitos livros para eles. Eu acho assim, a chance que a Viva está dando das pessoas terem acesso à leitura, mesmo de uma forma virtual, que eu acredito que os hospitais estejam também usufruindo, é muito importante. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu coloquei escrita quando eu estava ainda muda, eu coloquei uma observação. Os pais esquecem de como eles eram quando criança.
as pessoas tendem a esquecer o que incentivava. Então, acho assim, nosso trabalho, que é o meu mote de vida, é realmente esse. A minha vontade é criar o máximo possível de conteúdo e que esse conteúdo chegue ao máximo possível de crianças, para que isso, a gente possa reverter esse quadro. Quer dizer, mais crianças tenham a chance de pegar um livro e os pais, vendo a criança, eles acabam lendo. É fantástico. É fantástico. A criança passa para os pais o conteúdo. Então, eu acho que é um hábito que no Brasil não tem por falta também de incentivo. E, nesse ponto, eu acho a Viva fantástica. Isso a gente também percebe, né, pelas próprias pesquisas que a gente desenvolve, esse falta de conhecimento dos pais, né? E muitas vezes também, infelizmente, no nosso país, o livro não é barato, né? Então, quando você vai para as populações mais carentes, as populações menos privilegiadas, com certeza, a gente percebia isso no Emílio Ribas, quando a criança falava, posso ficar com esse livro, tio, né? O livro era da biblioteca. A gente falou, olha, esse não pode porque é da biblioteca, mas a gente vai arrumar um jeito. E hoje a gente vê também que todas as atividades que os voluntários fazem, né, os mutirões, a Ide entrou aí, ela tinha uma pergunta. Entrei, voltei, desculpa. Caiu a internet, acho que. A gente vê que todos fazem, mas lá em Porto Alegre existe um movimento, né, um arrastão de presentear a criança com livro, né? Porque a gente sabe o quanto para uma criança pode ser valoroso quando ela tem o domínio, aquele livro é dela, né? Ela vai levar. Xanda, você quer complementar? Eu pensei aqui em alguns bons exemplos, né, de pessoas moradoras de comunidades e de áreas periféricas. Eu lembro que eu vi um senhor que ele tinha, não sei se... Travou. Oi, travou? Travou? Travou. Mas tá. Começa de novo. Travou de novo. Tá ruim hoje a internet. A gente vai editar depois, não tem problema. Valdir, eu acho que as prefeituras, eu acho que travou, as associações de bairros, das comunidades também, elas tinham que incentivar essas ações de doação de livro. Quando eu me mudei para São Paulo, eu lembro que um fã mandou um direct falando assim, eu estou criando uma biblioteca aqui na minha casa, num cantinho, né, para as crianças da comunidade dele. Era um menino de 12 anos. Ele entrou, ele falou, tem algum livro para doar? Eu peguei, botei tudo numa caixa, tinha muito, o Ronaldo lê muito, meu marido lê um livro por dia praticamente. Daí eu coloquei, chamei um Uber, eu falei, só pode entregar? E era em Capão Redondo. E o livro chegou. Depois ele até postou e tal. Então, eu acho que estimular mais, porque as bibliotecas públicas, e que eu lembro que quando eu era criança tinha biblioteca lá no Rio de Janeiro, né? E as pessoas iam na biblioteca, pegavam um livro emprestado e tal. Hoje em dia você não vê isso. Você não vê. Porque também isso, uma prefeitura fazer isso, também não dá ibope para eles. Aqui na minha cidade a gente tem a biblioteca pública e ela funciona bem, assim. Muito bem, Dulce, você queria falar? Eu tenho uma que me lembrou, na mesma época do Krishna, que a gente ficava zanzando de hospital para hospital, vinham crianças pedindo no carro dinheiro para vender coisa, ou normalmente era para pedir. E aquilo me chamou a atenção. Então, eu tinha uma caixa enorme em casa de gibis, no apartamento de São Paulo, que era o nosso esteio da família, eu moro no interior, então eu deixei no carro, e cada vez que uma criança vinha pedir, eu falava assim, você gostaria de ganhar uma revistinha? Ela abria um olho, vibrava. Eu dava a revistinha. Aí a outra via e ia pedir também, eu dava. Elas saíam, não paravam de pedir, sentavam na calçada e iam ler. Nós fizemos isso meses. E
ali eu pude perceber o seguinte, quer dizer, na verdade, é falta de acesso, porque vontade de ter é grande. Inclusive, uma coisa tem que depois eu ia propor para você. Eu acho assim, o livro é uma coisa cara. Uhum. Agora, o gibi não é tão caro assim. O papel é diferente, a maneira de imprimir é outra, tal. Então, eu acho assim, de que se criar mais formas de que conteúdos chegam, que a gente troca. A gente vai conseguir trocar essa realidade. Quer dizer, eu sou sonhadora, mas eu vi isso acontecer. Isso é uma das formas, né, acho que primórdias. Eu lembro que eu aprendi a ler com gibi, e era o gibi exatamente da família. Meus primos liam, juntavam, depois mandavam para mim. Interessante isso. Eu encapava os meus até, não sei se vocês fazem isso, eu encapava. Ótimo. Xanda, você quer complementar? Porque travou. Eu até tirei a câmera boa, porque o Ronaldo falou para tirar porque estava travando aqui para mim. Todo mundo congelado. Agora vocês estão me ouvindo. Estou com uma câmera aqui, mas não teve jeito. Não, eu acho que são essas ações, eu acho que é tentar usar a criatividade, né, para estimular. Agora, a concorrência é grande, porque a internet realmente ela tira muita atenção. Vou passar para a Ide, você tem uma pergunta? A internet... Está travando. Oi, está ouvindo? Vamos. A internet, ela tira muita atenção, né, da criança. Ela prefere ir para agora ainda tem o TikTok, que é uma dancinha de um minuto, uma repetição de movimentos. Quer dizer, eu acho que cada vez a criatividade está sendo mais achatada. E o mais louco é que essas... Só que eles estão sendo muito valorizados. É muito louco, né, gente? Porque uma dancinha de 1 minuto, sei lá, 30 segundos, que todo mundo faz igual, todo mundo repete, e as pessoas vão se divertindo. Então, o grande perigo é todo mundo começar a pensar igual, né? Massificar. E aí é ruim, porque eu acho que o grande barato é pensar fora da casinha. Para a gente ser criativo, a gente tem que pensar fora da caixinha. E a responsabilidade dos adultos e dos nós, contadores de história, mais do que nunca, é fazer mesmo, é que essa contação saia, né, desse âmbito tão comum e tão igual. Mais do que nunca, a responsabilidade dos pais, eu vejo na psiquiatria, né, onde eu atuo, que é mais fácil dar um aparelho tecnológico, né? Mas a gente está criando o hábito, de fato, das pessoas, dos pais principalmente, encontrarem o tempo do Era Uma Vez. Olha, durante o dia você tem que encontrar um tempo para que isso aconteça, para que o olho no olho aconteça, porque, né, o computador ou o celular é aqui, eu com isso aqui, né? Então a gente vai provocando individualismo, enfim. Eu vou passar para a Ide agora. Uma pergunta, então. Essa pergunta, na verdade, assim, acho que alguma coisa já foi respondido, né? Existe, assim, nessa fase da criança, um momento ideal desse desenvolvimento em que a família é especialmente importante, e se esse apoio ele pode variar segundo as necessidades, né, quando ela está nesse desenvolvimento. Dulce, você gostaria? Eu sinceramente, o finalzinho eu não consegui entender. A última frase. Se esse apoio pode variar segundo o desenvolvimento da criança, né? Se tem algum momento especial para um momento ideal para que a gente desenvolva isso na criança, né? E que necessidades assim a gente teria nesse desenvolvimento, assim, quais são as necessidades variando de acordo com o desenvolvimento? Olha, eu peguei no começo, acho que foi o Valdir que falou a questão foi Alexandre, a questão do recém-nascido, a criança pequena, tal. Não existe uma idade. Não existe assim.
especificamente uma idade para... Existe, assim, o conteúdo que é adequado para aquela idade. Olha, eu não sou pedagoga, eu sou apaixonada por essas questões, eu sou muito intuitiva, tudo que eu faço é muito intuitivo, mas, assim, por causa dos livros, eu tive que ir atrás de conhecimento, porque é muito, assim, focado o que pode, o que não pode passar para uma criança e tal. Então, eu diria que é uma coisa aberta, eu acho que cabe aos pais. Falou comigo isso? Não entendi. Alguém falou alguma coisa comigo? Não entendi. Não, achando eu acho que cabe aos pais. Como é que eu mudo? Olha, inclusive falam que até a criança no próprio útero, ela consegue perceber uma série de questões. Eu acho que cabe a cada um olhar para aquela criança e dar o conteúdo que ela necessita. Porque tem muita criança que tem curiosidades diferenciadas, né? Então, essas curiosidades já são alguns sinais de pontos que aquilo, puxa, para mim aqui é legal eu percorrer. Então, assim, eu não diria que existe. Eu só diria assim, só se guiar pela idade e o que vai ser passado. E por isso que existem vários tipos de livros, com vários conteúdos diferenciados. Eu não sei se eu respondi, porque eu cortou um pouco se eu respondi bem a sua pergunta, não sei, desculpa. É muito interessante isso que você colocou, porque, de fato, né, existem as faixas etárias, né? As faixas etárias, muitas vezes, elas não batem com a própria situação que a gente tem. A Lloyd está aqui com a gente, e a gente vê exatamente, né, qual é o grau de instrução que essa criança teve na vida, quantos livros ela pegou. A gente discutiu isso muito uma vez no Roberto Santos, né? Eu lembro que a gente estava numa sala com crianças de diversas idades e, de repente, uma não queria participar, a outra queria. E quando a gente ofereceu os livros para as crianças, né, tinha uma que já tinha seus 11 anos, e aí ela pegou um livro de 0 a 6, né? Então, eu não posso julgar, ela está querendo ver aquele livro. Quer dizer, qual foi o acesso? Então, é muito importante a gente saber que existem as faixas, mas qual é o movimento dessa criança? O que tem, né, como bagagem de vida? Né? E é muito interessante, logo que acabou a história, ela pediu o livro para ela, e a gente podia dar, a gente deu o livro. Né? Então, isso é muito interessante, essa percepção de não julgar o outro, de entender, né? Porque assim, mas isso é um livro para criancinha, né? Porque alguém poderia soltar essa frase fantástica, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber qual inclusive, a doutora Marisol produziu para a gente um manual sobre a observação desenvolvimental. Quer dizer, não podemos julgar. O que a criança está querendo é aprender. E se ela tem 10 e vai aprender com um livro de 2, de 3, de 4, ali é válido. Tudo é válido. Né? Valdir, eu agora estou na câmera do Ronaldo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora bem. Melhorou, né? Travou o meu. Obrigado, Ronaldo. Sempre me salvando. Então, eu queria colocar também uma coisa muito importante que eu percebi ao longo da trajetória escolar da minha filha, que sempre estudou em bons colégios, teve acesso a uma educação de qualidade. Mas eu percebi que, a partir do momento que as escolas começaram a ficar preocupadas com o ranking, primeiro, segundo no Enem, terceiro, elas passaram a valorizar mais notas e uma performance de excelentes notas para que essa escola seja ranqueada num nível altíssimo. E aí eu percebi que antigamente a gente recebia muitos livros para ler nas férias, na escola. Eram muitos, né? E a Gabi também, quando era pequenininha. Mas a partir do momento que as escolas começaram a se preocupar com isso, eu acho que essa questão da leitura, da contação de histórias, junto com a informatização, óbvio, né? Com celular, WhatsApp, YouTube, Instagram, blá, 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 eu acho que isso também foi prejudicial. Eu acho que as escolas também têm uma função aí que elas ainda não conseguiram, né? Eu acho que, até por conta dessa preocupação, eu não sei se eles têm que dar muito conteúdo e o tempo ficou escasso.
Eu não sei porque não é minha área, também eu não quero ficar apontando, mas é uma percepção minha, entende? Eu lembro que quando eu estudei em escola pública, mas eu tinha uma professora de teatro, que juntava com a professora de literatura, e a gente lia os livros e tentava encenar e fazer tipo alguns debates, entende? A escola da Gabi, que ela estudou aqui em São Paulo, até chama Vivo também, ela proporcionava isso, debates, encontros, tinha sarau, onde os alunos podiam recitar poesias e criar, e era bem interessante. Mas eu acho que as escolas perderam um pouco esse viés aí, de estimular a leitura, muito por conta dessa preocupação com a performance no Enem. Não sei se eu estou errada, não, gente, é uma opinião minha. Eu acho que passa a ser um grande processo de competição, né? E aí é aquela coisa. Na competição fica muito difícil. Competição e cooperação, né? Cooperação todo mundo ganha. Competição você está dando privilégio, né, para alguns. Eu queria soltar agora. Agora, só para finalizar, eu vou me abrir aqui com vocês, que aqui em casa, sim, é claro, gente, os jovens leem pouco, né? E aí, toda vez que eu ia nas escolas, eles perguntavam, sua filha lê muito, lê pouco? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, lá em casa sai Piaget, entra Pinochet. Tem que ler o livro, acabou. E assim, é uma brincadeira, obviamente, mas a gente, às vezes, dá uma pressionada mesmo, porque eu acho que os pais também têm que... Eu acho que é óbvio que a gente educa no afeto, mas também, às vezes, uma bronquinha, entendeu? Pegar e vai ler o livro, não sai de casa. E assim... Muito bom, né? Sai Piaget, entra Pinochet. Melhor aprender pelo amor do que pela dor. Então, mais amor. Eu vou pedir para soltar um vídeo do nosso querido Antônio Carlos Malheiros, que fala exatamente, né, traz para nós um pouco da consciência da diversidade das famílias diversas, né? E depois, e mais do que nunca, né? Porque maternidade é paternidade também, né? A participação. E aí eu abro, logo depois do vídeo, eu quero que a Ana Pina de Recife faça a pergunta, tá bom? Por favor, vamos ver o vídeo do Malheiros. Nós temos uma montanha de famílias hoje, né? Antigamente, família era o papai, a mamãe, a vovó, que às vezes morava junto, e as crianças, né? Daí veio a Constituição Federal e já trouxe, por exemplo, a união estável. Pessoas que não são casadas, o homem e a mulher não casados, formam um elo familiar, não é? Mostrou que filho é filho, havia uma diferença doida entre filhos tidos fora do casamento, no casamento, igualou os filhos todos. Filho é filho, não é? E as coisas foram evoluindo, não é? E nós começamos a perceber a união, né, que sempre existiu, mas diante de uma política errada, diante de violência, diante de pessoas hipócritas, não é? De pessoas que fechavam as portas, os casais homoafetivos começaram a se mostrar e começaram a querer adotar. As primeiras vezes, os juízes deram com muita aflição, né, a adoção para esses casais, achando que isso iria bater no Tribunal de Justiça por um recurso, né, e iria ser modificado. Mas acabou vindo do Supremo Tribunal Federal e é algo vinculante. O juiz não pode decidir diferente, nesse caso, do que foi dito pelo Supremo Tribunal Federal. Homem que mora com um homem, mulher que mora com uma mulher, com qualidade. Qualidade. Isso é essencial. Entre marido e mulher,
entre duas mulheres, entre dois homens, entre os casados, entre os companheiros, entre a minha pessoa e o filho que mora comigo, sozinho. Eu sozinho estou criando esse filho. A minha vizinha, sozinha, que está criando o filho, a filha, né? São famílias. E a base disso tudo, além do grande direito, não é o afeto. Né? Então, hoje, é a coisa mais comum do mundo, né? Nós termos as adoções por homoafetivos. Conheço vários casais homoafetivos, né? Que são excelentes pais e excelentes mães. Né? Então, o preconceito ainda existe, nós temos que jogar. Preconceito é uma coisa que a gente tem que jogar na lata do lixo. Né? Jogamos na lata do lixo e chuta essa lata para longe, tá? Para evitar que esse preconceito saia e grude na nossa perna. Né? Jogar fora o preconceito e fazer com que as pessoas sejam felizes, levar um direito melhor para as pessoas, levar justiça para as pessoas, fazer justiça com afeto. Malheiros, meu querido, que bom que a gente tem ainda muita história sua para mostrar. Ana, a sua pergunta estava relacionada à participação do pai, propriamente dito, né? Exato. Bom dia a todos. A Viva já tem essa predominância, né, no seu conjunto de mulheres. E agora a gente vem com essa temática de um curso do ventre à primeira infância que novamente enobrece esse papel. Então, já que a gente tem o privilégio de se gerar, então eu perguntaria se no conteúdo, nos módulos do curso, há alguma parte direcionada para essa figura paterna, que, pelo menos, na minha casa, que eu sou vó e só tenho rapazes, eu já noto bem diferente o meu filho do que foi o meu marido, né? Então, eu tenho um filho altamente participativo, um filhaço como pai. E ter um apelo nesse curso, com a figura paterna aí contando histórias, Valdir, um módulozinho, uma partezinha dedicada à figura paterna? Isso foi muito, assim, na discussão do curso, né? Acho que a pergunta é direcionada para mim, mas dentro da própria composição do curso, a gente teve muita percepção e muita delicadeza, porque quando a gente entra dentro de um quarto e quando a gente vê nas pesquisas, né, a gente vê ou é a avó ou é a mãe predominantemente cuidando do seu filho. Né? A gente também vê histórias, muitas vezes, né, isso é uma retórica, de quando está o pai, e o pai participa da brincadeira, muitas vezes a criança fala, tio, não vai embora não, meu pai está brincando, meu pai nunca brinca comigo, né? Então é um soco no estômago, porque o pai ali se solta dentro desse processo e libera a criança. Então a gente teve uma preocupação muito grande, existe uma organização não governamental, que é o For Daddy, né, para os pais, que cuida exatamente disso, eles estão junto na rede da primeira infância. Então, eu fui conversar com o Leandro, falei, Leandro, como é que a gente traz nessa composição a participação do pai? Né? Porque o pai é aquele que, muitas vezes, é o coadjuvante. Né? A mãe que está com a barriga, a mãe que espera, a mãe que sofre as dores, a mãe... E aí, assim, nasceu a criança, esquecem da mãe, e todo mundo, ai, que bonitinho, eu sou só a criança, né? E a mãe está ali, coitada, toda estrupiada, tentando se recompor. Então, ela que passou por todo esse processo, onde é que o pai entra? O pai entra desde o início. Então, a gente tem sim, dentro desse conteúdo, a gente vai ter um encontro, vai ter live com o Leandro, que é uma pessoa extraordinária, e também sob essa ótica da percepção de que, dentro desse afeto que o Malheiros coloca para nós, a importância de criar não está na calçada da mãe, né? Foi-se o tempo
que o pai trazia o dinheiro e a mãe cuidava. Não, o pai tem que cuidar, tem que trazer valores, tem que ler, tem que estar junto, tem que brincar, né? Porque a criança foi feita pelos dois, né? Eu acho que isso. Então, Ana, pode ficar sossegado que tem sim, a gente vai dar uma atenção especial para o ser pai dentro desse contexto. Eu não sei se ajuda, Valdir, por favor. Você sabe da minha história e você sabe que o Gui ficou comigo 24 horas por dia, por mais de um mês, e o tempo inteiro do tratamento, os anos todos do tratamento, meu marido estava ao meu lado. Então, não houve nenhuma diferença entre pai e mãe naqueles anos todos. E o Gui sempre foi um cara muito participativo, desde as crianças pequenas. Então, eu acho que assim, está tendo eu vejo que existe uma mudança também do meu pai, eu tive uma educação extremamente repressora, para a nossa geração já teve uma movimentação. Eu espero de todo o coração que ainda continue mais ainda essa mudança da parte do pai ter um papel similar ao da mãe. Eu acredito também, né? A gente vê pelo próprio movimento, pela própria atenção, a mídia também tem ajudado bastante a trazer isso à luz, né? Acho que é muito importante. A responsabilidade é de todos na construção de uma criança, né? E se a gente quer um futuro melhor, a responsabilidade, mais uma vez, é de todos. Eu acho que é muito importante. A Priscila, lá de Brasília, quer falar sobre um projeto, Pri? Eu queria falar, mas eu estava na frente do projeto e acabei de sair de lá. Eu acho que é em Recife, aí fica até a pergunta, que tem muitas bibliotecas comunitárias parecendo uma casinha de passarinho. Você já viu isso, Valdir? Nas ruas? Em praças públicas. Eu, por exemplo, coloquei uma na frente da minha casa. Começou em Salvador esse projeto. Acho que é Salvador que tem mais. Livros livres. Oi? Livros livres. Isso, que vem até de uma organização americana, né, que iniciou. E a gente aqui em Brasília está nessa vibe. O pessoal da Associação Vive Deixe Viver aqui, já colocamos uma na minha praça aqui. A Marlúcia está colocando uma lá em Águas Claras. Mas eu fiz esse comentário na hora que vocês estavam falando, né, sobre essa importância do acesso, né, porque o livro é caro e realmente a gente tem que se envolver nesse tipo de projeto que permite que as pessoas com menos condições possam ter acesso a essas maravilhas, né? Mas era só isso. Um beijo, maravilha ver você aqui. Então, tem mais uma pergunta. Alguém gostaria, que nós estamos chegando já no nosso tempo final, alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? Eu vou colocar aqui uma pergunta do Rio de Janeiro. Atualmente, o envolvimento efetivo das famílias tornou-se fundamental. Que orientação básica e prática pode ser dada para que essa autonomia e esses direitos, né, e os desenvolvimentos da criança sejam garantidos e realizados dentro do ambiente familiar? Eu acho que é isso que a gente está vivendo. A própria pandemia trouxe para nós uma convivência muito maior, né? Porque se a gente pegar o nosso tempo, e o tempo é efêmero, em que a gente tinha as nossas atribuições, as nossas agendas, a agenda do filho, quer dizer, hoje todo mundo veio para dentro do mesmo balaio, né? Também mostrou-se um grande processo de violência, né? Porque a mídia também tem mostrado para nós casos, né? E a gente fica horrorizado quando vê o caso do Henry, que foi o mais emblemático nesses últimos tempos, mas a cada 15 minutos existe uma criança na mesma situação do Henry, né? Então, eu acho que, de fato, a gente precisa exercitar muito mais a nossa humanização, né? O ser já nasce com os valores primordiais. A gente não vê nenhum bebê assaltante, nenhum bebê fazendo sacanagem com o outro, né? E os seres humanos têm esse poder, né, de transformação e
Dentro desse nosso espectro, eu acho que a gente tem que aprender, né, de fato, a voltar a ser criança, abrir espaço para o lúdico, para a leitura, selecionar aquilo que é bom, né? Eu coloco, a minha sobrinha lá em Ubatuba estava ficando meio louca porque em algum momento o pequeno só queria tecnologia. E ela falou assim, eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, você vai sentar com ele e vai fazer uma agenda. Bota uma agenda, como a gente fez com a Laila, uma agenda na parede. E já ele vai aprender horário, ele vai aprender... E bota lá, agora é a hora de comer, agora é a hora de ler, agora é a hora do celular. Né? Então, isso, com menos de 15 dias, ele já começou a entender que ele tem que ter regras, né? Porque senão a gente não coloca regras junto com ele, né? Não adianta a gente também... Se as regras não forem colocadas e construídas junto com a criança, ela não vai ter essa percepção, né? E mais do que nunca, que foi colocado pela Dulce, se a gente não tem um adulto lendo junto com uma criança, se a criança não vê esse adulto lendo, não exija da criança aquilo que ela não teve, né? Fala, meu amor. Fala, Lloyd. Bom dia a todas e todos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui junto com minha mames poderosa, assistindo essa live. Na verdade, minha contribuição é dizer assim, que eu fui muito incentivada à leitura, porque eu venho de uma família de professoras, meu avô, e a participação, agora que eu ouvindo Inês, né, falando, meu avô, ele foi um grande incentivador, porque ele fundou uma escola comunitária, e minha mãe foi professora dessa escola. Minha mãe foi professora dessa escola e depois se tornou diretora, então eu vivi cercada de livros na escola comunitária, onde tinha uma biblioteca que tinha parceria com o governo, e uma das grandes conquistas minhas foi ler a coleção de Monteiro Lobato, isso porque minha mãe tinha muito. Mas minha mãe foi uma grande incentivadora por permitir esse espaço, mas meu pai foi o grande brincante, porque ele é que levava as histórias de quadrinhos, ele que brincava de pega-vareta, ele que gostava. Então, minha mãe vivia muito envolvida com a gestão da escola, né? Ela tinha participação como mãe, ela criou a gente, mas meu pai foi o grande brincante. Então, a importância do masculino, desse pai brincante na formação de uma criança leitora, no incentivo ao amor pelos livros, né? Então, para mim é um dia muito significante esse, né? Tem um grande significado por ter uma incentivadora aqui. Hoje eu sou muito feliz de poder estar participando da Vive Deixe Viver. Já contava, mas o grande contador de história aqui de casa é meu pai. É porque ele está dormindo agora. Mas ele é que conta história. Se ele chegasse aqui, ele já ia contar uma história, ele já conta uma charada. Então, a gente veio dessa formação muito legal, e eu acho que essa participação dos pais é importante. E para concluir a minha felicidade, minha filha, na conclusão de curso de arquitetura, o projeto, né, de conclusão do curso dela foi a criação de uma biblioteca para o município de Lauro de Freitas, que não tem uma biblioteca municipal. Então, a proposta dela, e ela fez uma linda conclusão. Então, assim, é uma continuidade daquilo que a gente vem sendo formado desde o ventre, porque desde o ventre eu já participava de escola, porque minha mãe já era diretora de escola, desde o ventre eu já estava ouvindo muita coisa, e depois fui participar junto com ela dessa trajetória, e meu pai muito presente. Obrigado, feliz Dia das Mães para todas. Fiquei muito feliz de estar ouvindo, participando com vocês aqui, ouvindo também dessa grande... do que tem se aberto dentro da humanização para dentro da saúde. Eu trabalhei durante 20 anos em hospital e sei o que é isso, uma assistência social, incentivando famílias, e para mim é uma alegria muito grande participar da vida. Sinto muitas saudades de estar ali no presencial com aquelas crianças, mas eu acho que há um tempo para todas as coisas, e a gente vai voltar um tempo que a gente vai deixar um abraço presencial. Então,
Parabéns a todas. Obrigado, Lai. Obrigado. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Nós estamos, como eu falei, no finalzinho. Eu vou dar uma palavra de considerações para Dulce, uma para Xanda. Logo depois dessas palavras, a gente vai fechar, encerrar, mas nós vamos homenagear a Dona Hermínia. Que lindo! Gustavo, com um vídeo importantíssimo sobre o não preconceito. Então, Dulce, por favor. Eu só vou falar assim que vocês já fazem um trabalho maravilhoso, eu sei que os contadores também, vocês já têm essa percepção do livro, da possibilidade que o livro dá, que ele apenas abre uma pequena porta que escancara depois. E eu vou só deixar assim para vocês todos, assim, eu estou aqui, quer dizer, eu consegui passar, mas que eu venham mais e mais coisas, eu estarei sempre disponível. E que vocês olhem mesmo para a criança que está ali como ela é um ser atuante naquele processo. Por mais doloroso e grave que seja o quadro, ela é atuante, ela tem poder para mudar. E isso a gente não pode esquecer, que foi por isso que eu fiz os livros. Então é isso, o que ela pode fazer por ela mesma, essa consciência que eu queria deixar. Obrigado. Um dia maravilhoso para todas as mães aqui. Obrigado, Dulce. Os pais também que têm esse papel. É isso aí. Iesa, cadê meu tapué? Cadê a tampa do meu tapué? Cadê a tampa? Olha, gente, Valdir, muito obrigada por esse convite, nesse dia tão especial. Está sendo tão gostoso estar aqui com vocês, trocando ideia. Foi uma semana muito difícil, porque perdi um amigo querido, uma pessoa que eu amava e que representava tanta coisa de bom para o Brasil inteiro, né? Realmente ele representava, essa era uma das missões dele, a questão da representatividade. Mas eu quero falar só um pouquinho sobre a importância do saber ouvir, porque a gente fala da contação de história, que as histórias são contadas, são faladas através de gestual, de palavras, de livros, de fantoches, dedinhos, mas elas também são ouvidas. E eu acho, principalmente com a pandemia, a gente coloca máscara e a gente sai com a cara fechada, e eu gosto de contar histórias, eu gosto de fazer rir, mas eu gosto de ouvir histórias, né? De sentar ali com o porteiro e conhecer a história dele. Eu estou morando há 3 meses aqui em Campinas, e eu já sei que meu porteiro ficou viúvo 2 vezes, eu já sei a religião deles todos, a história de vida deles, porque isso é muito importante, a gente conhecer a história. E quando a gente vê as crianças, por exemplo, chegando numa pracinha, elas vão interagindo entre elas, não importa a cor, não importa a religião, não importa se são filhos de 2 pais, 2 mães, fertilização in vitro, não importa. A gente vê essa interatividade, a gente vê as crianças trocando afeto, carinho e trocando suas histórias e experiências. E eu acho que isso falta um pouco para a gente. Eu tento muito fazer isso. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, em 2018, né, Valdir? A Priscila, minha prima que está aí, nos apresentou. Aí a gente, na mesma hora, marcou um encontro. Eu fui lá na Viva, que eu quis te conhecer, né? A gente quis se conhecer e dar 2 beijinhos, agora a gente pode fazer. E você virou meu amigo, você virou o cara que me acolheu em São Paulo, que foi me assistir no teatro, que me apoia e que me dá a oportunidade de estar aqui, fazendo esse trabalho com vocês, eu ainda acho pouco. Um beijo enorme, eu te amo muito, você é meu amigo paulista, que eu quero carregar para sempre. E a gente viveu no Rio anos e a gente não se encontrou, mas a gente está aqui. Tô junto para tudo que você precisar de mim. Servir cafezinho na Viva, eu tô lá servir cafezinho na Viva. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Feliz Dia das Mães, né? Porque mãe é todo dia, mas hoje é tão emblemático. Foi muito importante a gente poder ter esse espaço para lançar esse projeto, né? Esse curso, esses vídeos. Curtam bastante, multiplicam o Bisbilhoteca Viva. E agora a gente vai encerrar com a Dona Hermínia, Paulo Gustavo.
né, que trouxe, né, que só o riso, de fato, cura a tristeza. Muito obrigado. Esse negócio de preconceito é uma coisa engraçada, que todo mundo fala que não tem preconceito, mas todo mundo tem, tá? Não adianta falar que não tem, que tem. Você pode até não querer ter, que já é um grande ganho, mas tem. Eu sofri preconceito a vida toda. Logo que eu me separei de Carlos Alberto, já foi o primeiro preconceito, que as pessoas me olhavam torto na rua. Achavam que eu era puta, mas eu não era, sabe? Eu não era puta. Depois, o segundo preconceito foi quando meu primeiro filho casou, mais velho, né? Que casou com uma mulher feia. As pessoas comentavam também. E eu sei, é difícil uma mãe entregar um filho para uma mulher que veio prejudicada na beleza. Mas o que eu vou fazer? Aí depois, com o tempo, a gente foi acostumando, sabe? Depois, o segundo preconceito foi quando Marcelina nasceu, que é minha filha do meio. Que aí Marcelina veio bem gorda mesmo. Nasceu já com 5 quilos, a gente não conseguiu reverter de jeito nenhum. Mamava desesperadamente, eu quase morria com aquilo, né? Mas eu vou fazer o quê? Nada acabava com a fome daquela garota. A impressão que eu tinha é que ela recém-nasceu tava querendo comer uma feijoada. Então, gente, aí depois veio, ó, terceiro preconceito que eu tive, se eu for parar pra pensar, foi com meu filho, Juliano. Quando ele nasceu também, depois, com o longo do tempo, a gente foi vendo que ele tava bem afeminado. Foi desenvolvendo a coisa do gay, né? Ao longo do tempo. E aí a gente sabe, mãe sabe, eles não falam pra gente, mas a gente sabe. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou bater nele, eu vou expulsar? Não, eu vou amar. Eu amo meu filho da mesma forma, entendeu? E tem mais. Dizem que gay é o filho que mais te ajuda, que é o filho que fica em casa, que arruma as coisas, que faz comida, que ajuda a mãe, que é carinhoso, mas não é. Aqui em casa, tirando o gay, é a mesma merda. Não fica em casa, não me dá confiança. Só vem em casa pra dormir, larga tudo jogado dentro de casa, é a mesma coisa. Então, gente, no final das contas, você pode ser gay, pode casar com feio, pode ser gordo, baleia, que é a mesma coisa. O ser humano é igual, é tudo igual. Mas tem o preconceito, tem, com certeza tem. É isso aí, gente. Menos preconceito, mais amor, mais felicidade. Muito obrigado pelo dia de hoje. Fiquem com Deus. Eu quero mandar um beijo para minha mãe e para minha filha. Obrigada por tudo, Valdir. Obrigada a todos. Obrigada, Alexandra, pela coisa mais linda que você fez. Obrigada pela oportunidade.